Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, meio-dia 1, 24 de 11 de 2022. Jogo do Brasil, meu palpite: Brasil 2-0. Neymar vai fazer um gol de bicicleta e o Alisson vai fazer um gol de cabeça no final do jogo. Podem me cobrar. Desejo um excelente jogo, uma excelente tarde. Temos sol lá fora, 26 graus, céu azul. E o pregão hoje está favorável, tá tranquilo, tá favorável, como já dizia aquele funk. Fazer racional do YouTube hoje é até difícil, né? Nós fizemos racional do Telegram. Bingo, acertamos. O mercado agredindo os vendidos hoje. Fazia muito tempo que eu não via um livro de ofertas com 70% de pressão na ponta compradora, né? Realmente muito forte. Aí as razões a gente vai explicar ao longo dessa gravação. Não dá nem para fazer racional do YouTube, né? Tá subindo 3,5%, mas nós fizemos isso no Telegram, eu acho que é uma boa forma de comunicação. Ontem a máxima foi 110, 175 e hoje a mínima 110, 0,55, então não houve gap. Está rompendo o primeiro eixo que eu já havia avisado desde lá de baixo, que é 112,485, cujo rompimento projeta 115,460, queridos. 115,460. Né? Que é um alvo provável para o curto prazo, mas a gente sabe que antes tem que passar a média de 21. Inclusive, quando começou a cair, né, fez aqui esse oco, esse candle tentou passar a média de 21, desabou, aqui se aproximou, desabou. E se romper a média de 21, é absolutamente algo novo, né? Então, o rompimento da média de 21 é um comportamento novo se ocorrer, porque houve tentativas anteriores com frustração. Ok? Nós temos um dos fatores, né, que faz o mercado subir aqui no Brasil de forma amalucada é o feriado de Thanksgiving, ação de graças nos Estados Unidos. Eu tenho, não vou dizer muitos, que eu estaria sendo pretensioso, mas eu tenho alguns parentes, amigos, alunos que lá residem ou que viajam para lá nessa época porque falam que é uma verdadeira... As pessoas descrevem o feriado de ação de graças nos Estados Unidos e a Black Friday como algo indescritível, de tão bacana que é. Né? Então, um dia eu quero viver essa experiência com a minha família para lá nessa época. Falam que é simplesmente uma maravilha na Terra, né? Seja por juntar as famílias, é uma data mais importante que o Natal, não que o Natal não seja importante para os americanos. A gente tem os futuros operando, né? Estão subindo 0,18, 29 e 38, mas a gente não tem o mercado à vista. Amanhã tem, só que amanhã fecha mais cedo. Ok? Então eu vou começar aqui os estudos sempre com muito entusiasmo. E com muita serenidade, eu vou começar falando dos índices. O primeiro aqui, caríssimos e caríssimas, maravilhosos alunos e alunas que acreditam na nossa proposta de uma experiência real para a renda variável. O índice de consumo, ele veio numa região de suporte anterior, onde um grande fundo foi formado, né? Um fundo que elevou os preços de 3,048. A gente pode dizer que essa região lateral aqui foi o objetivo, 3,610. E é possível que nós tenhamos um movimento parecido. Existe aqui na tela, a gente pode identificar até o TradingView fazia tempo, né, que não fazia essas presepadas. Voltou a, digamos, como diria o poeta, engasgar durante o pregão.
Então há um padrão da alavanca, há um martelo, existe um outro, esse efeito soma-se, né? Uma barra, desde que não devolva até o final da sessão, que é muito improvável, é uma provável barra de ignição, né, que inicia um movimento. A gente pega aqui uma fase embrionária do índice de consumo, que é um índice referência. Eu sempre falo sobre essa minha teoria. O índice de energia, por sua vez, ele já dava um sinal de forte alta pela frente. Daí eu vou explicar resumidamente as razões enquanto tomo um gole do meu Red Bull Pitaya Energy Drink. Red Bull poderia me patrocinar. Então nós temos aqui um fora da banda dentro da banda, rompimento falso desse fundo, alcance de uma região de suporte, barra elefante. Aí corrige, geralmente duplica essa barra, e o cenário macro, que é a simetria em V com alvo a 85,882. Então existem algumas razões para a gente acreditar na continuidade dessa alta. Esse movimento aqui é um mastro bandeira também, correto? Deixa eu só ver, eu tô cismado que eu anotei alguma coisa coletiva para falar para vocês de forma coletiva aqui. Não sei se foi alguma dúvida, alguma coisa que um aluno perguntou. Não, acho que não. Não, acho que depois eu acho que se for o caso. O IMAT é um dos responsáveis por a gente ter uma... Digamos assim, que o IMAT segurou a onda nessa queda de mercado, o índice de materiais. Especialmente em razão do minério que reagiu de forma expressiva. Eu vou colocar o minério de ferro aqui na tela. Né? Eu entendo desde a formação de fundo que um alvo curto é 104 com 50. Inclusive eu tenho diversos alunos que estão posicionados. Aí outro dia me perguntaram por onde que esses meus alunos operam. Putz, pessoal, eu tenho um aluno que opera nas bolsas de Hong Kong, em Londres, diversos. Mas eu acho, quando eu não tenho certeza, eu não falo. Eu acho que pela Ameritrade dá para operar também, mas eu não tenho certeza. Pelo Saxo Bank eu sei que sim. Então, provavelmente haverá um rompimento de um pivô. Aí nós temos o índice do setor imobiliário. As ações do setor imobiliário estão absurda, explícita e escandalosamente baratas. Hoje nós temos um rompimento de pivô a 701,68. Então a gente tem aqui um padrão da alavanca, um pivô que deve trazer o preço para as máximas recentes. E, poxa, poucas vezes a gente acompanha uma alta tão forte do IFNC, que tem também o padrão da alavanca, está rompendo um pequeno pivô, deve encostar na média de 21 e ela vai separar aqui homens dos meninos, repique de inflexão. Hoje foi... eu já sei aqui o que eu ia falar coletivamente. Tem o pessoal do futebol aqui no prédio, né? Inclusive, eu olhei o nome do rapaz na lista dos inscritos, você tem que colocar sua posição, tal, para fazer o sorteio pelo aplicativo, e eu vi o nome de uma pessoa, eu falei, pô, eu conheço esse nome de algum lugar. Aí cheguei lá, o rapaz olhou para mim, foi a pessoa que me vendeu o imóvel aqui, onde nós moramos. E muito diferente fisicamente, mas eu vi o nome, aí a gente olhou um pro outro. Ali não vou dizer que é um amigo, mas é um colega, podemos nos tornar amigos do futebol. Uma grande coincidência, porque ele não mora mais aqui no condomínio, mas é amigo de uma pessoa que mora, enfim. E a galera do futebol, eu conversei no domingo, a gente foi numa festinha e falaram, Wagner, para resumir e tal, mas eu não quero comprar renda fixa. O que você compraria? Small 11, a galera comprou ontem. Quer dizer, acertaram na veia, né? E me mandaram mensagens hoje de manhã.
e eu fico muito feliz em poder contribuir. Nós temos aqui um gap que deve ser preenchido rapidamente, é um gap que funcionará como padrão do farol, como imã. E aí a seguir, Bolsa de Xangai, que deve trabalhar de forma errática, porque logo que a gente viu um processo de aceleração na reabertura do país, a gente percebe agora um agravamento dos casos. Inclusive no Brasil, eu tenho algumas pessoas da minha família que foram contaminadas. Nikkei vai subindo de forma amalucada, né? Parece gráfico de 1011 aqui, mas a tendência é de alta. Eu vinha falando todas as vezes que encostava na média. E aí a gente tem o minério, vejamos aqui o petróleo. O petróleo é aquele caso, né? Ele não compromete, né? Porque, é claro, pessoal, eu sei do óbvio, né? O petróleo, naturalmente, né? Quando ele sobe, ele impulsiona as empresas ligadas ao setor, tá? Mas quando ele cai, se bem que ele caiu um pouco mais do que algumas pessoas imaginavam. Para mim não é exatamente uma surpresa. Mas ele causa arrefecimento de inflação, então acaba tendo um efeito... enfim. Sem grandes problemas, coisa e tal. Mas está numa região de suporte. Parte desse movimento significativa é realmente esses novos lockdowns na China. Títulos americanos de 10 anos, mais do mesmo, né? Entre hoje e amanhã não vão fazer muita coisa. Hoje o mercado à vista fechado, amanhã vai funcionar parcialmente, mas a tendência aqui me parece ser de baixa, né? A gente olha topos e fundos descendentes. E ontem, um fechamento indicando que, por exemplo, o S&P respeitou a média de 21, o S&P não, o índice Nasdaq, o S&P está prestes a romper um pivô para encostar nessa LTB. E nós temos o Dow Jones para o alto e avante, rompendo resistência muito forte. A gente olha aqui o semanal. Um sinal muito poderoso entre as semanas do final de setembro e início de outubro, que realmente projetava 34,281. Né, ontem chegou a trabalhar 34,262, está praticamente cumprindo. Se o mercado à vista estivesse funcionando, cumprir-se-ia, como diria Jânio Quadros, esse objetivo. E aí nós temos o VIX, fechou o gap, acionou o pivô de baixa na perda 22,37. E o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, parece um oco, né? Aqui na tela. EWZ, rara, excelente, fantástica oportunidade de compra. Ombro, cabeça, ombro invertido. Bolsa do Reino Unido. A Bolsa do Reino Unido, o professor brinca que é a bolsa diferentinha. Porque ela nunca está alinhada, né, com seus pares. É um negócio impressionante. Mas tem a tendência de alta aqui muito clara. A Bolsa da França agora, a maior bolsa da Europa, vai fazendo topos e fundos ascendentes, não tem sinal de topo, é a mesma leitura que a gente tem para o Euro Stock 50, para o índice DAX. Uma das boas novas de hoje, MME, que mede fluxo para mercados emergentes, me parece desenhar aqui um pivô que vai ser acionado nos próximos dias, sei lá, terça, quarta-feira de semana que vem, a 978,70. Temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, tendência de baixa. E aí eu chego no Ibovespa em dólares, que está muito forte, arrebentando aqui resistência, ombro, cabeça, ombro invertido. Devemos ver dias verdes pela frente. Aí eu chego no milho, o milho deve buscar e romper a CLTB, cujo rompimento projetará 92,70. O DI, um F25, eu comentei mais cedo no Reader. Será que a gente tem um mega topo aqui, rompimento falso de 14,005, perda da média de 5 e um provável teste do eixo a 13,160 nos próximos dias? Aparentemente sim.
Aí eu chego no mini dólar, o mini dólar tem esse desenho aqui, eu fiz lá no TradingView, fiz na unha, ombro, cabeça, ombro. A perda da média de 21 deve trazer o preço a 5.290 e hoje, quando ele estava lá nas máximas, eu falei, ó, 5.320, 5.315, acho possível. Muita gente deve ter falado, putz, não vem, né? E veio, ó, tá 5.310. A questão é, nós temos um oco e uma simetria em A, e o alvo é 5.044. Né? Então, o que vai acontecer para trazer o dólar nesse patamar? Na verdade, não precisa acontecer nada, ele já deveria estar lá porque está atrasado. Mas é claro, aqui no Brasil, a gente terminou a temporada de balanço, talvez tenha um outro número perdido por aí. Mas o grande lance é o Ministério da Economia e PEC. Lembra que eu falei para vocês que me preocupava um pouco, ó, o oco aqui bem detalhado no intraday, ó, do dólar. Lembra que eu falava que a PEC não me preocupava, que a gente teria boas novas? O fato de não haver o consenso para arrebentar com as contas públicas e ficar para a semana que vem é o motivo principal de estar subindo hoje. Sem dúvida nenhuma, tudo bem. Tem alta na Europa, nos Estados Unidos, o minério está com inclinação de alta, são drivers secundários terciários. O driver primário é o fato do Congresso mostrar-se de centro-direita e centro-direita, um Congresso conservador, vigilante pró-mercado. Isso vai endurecer mais ainda a partir de fevereiro do ano que vem. Então é isso que o recado que o Congresso está dando. Aqui não. Né? Aqui não é Venezuela. É mais ou menos isso. Aqui não é Argentina. Né? A farra, aqui não. Né? Aloprado, Mercadante, Glaze. Só faltava o Lindbergh, Faria e o Zé Dirceu fazerem parte da equipe de transição, né? Então o recado é assim, aloprados, entenda-se, Glaze, Mercadante, Nelson Barbosa, o Manteiga que está fora do jogo, aqui não. É mais ou menos esse o recado do Congresso. Legal. Então agora, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar, eu vou atender, eu vou conversar de alguma forma com os nossos amigos do YouTube. Pessoal, compartilhem o vídeo, deixem o like por gentileza, falem do canal, ajudem no nosso crescimento orgânico. Ok? Muito bem. Muito bem. Então vamos observar aqui. João Vinícius, boa tarde, querido Wagner. Neste momento, o INZ apresenta uma figura com viés altista, apresentando uma reversão, ainda que não tão expressiva até sexta. Acredita que poderemos chegar a... Já chegou, né? 111K, que Deus ilumine a todos nós. Então tá respondido aí, né, querido? O mercado deu uma acelerada. Né, o que a gente vê aqui, eu até fiz esse desenho no TradingView. Uma LTB mais curta, 1, 2... É praticamente um fundo triplo. Aqui nós tivemos a formação daquele padrão chamado triângulo descendente. E é muito poderoso quando corta a figura em gap. Né? Agora o suporte fica 112.485. E provavelmente nos próximos dias vai bater 115.460. Não vou dizer que vai bater amanhã, mas segunda ou terça acho possível. Seja sempre bem-vindo. Pessoal, comentem, atuem na área de comentários, me coloquem para trabalhar. Renato Araújo, olá, boa noite, muito obrigado pelo último feedback. Realizei entrada em Duque 11h30. Vamos aguardar um trigger positivo. O senhor acredita na volta do FIES? Provavelmente sim, viu, querido? Muito provável, se não for o FIES da forma que nós conhecemos, pode ter outro nome, enfim, mas algo muito parecido. Se sim, como empataria o setor educacional? De forma positiva. Caso contrário, o senhor acredita que há valor a ser extraído do setor de educação? Eu acredito que sim, é um dos setores mais descontados. Vamos dar uma olhada nesse setor? Prestigiando aqui nosso querido amigo Renato.
Então vamos lá. Anima é o primeiro estudo. É um setor que geralmente costuma apanhar muito quando a gente tem um cenário de aversão a risco. Sinal de fundo importante. Rompimento falso de 4,89. Aí temos Cogna. Uma outra situação interessantíssima. Região de suporte, Arami fora da banda, dentro da banda. Tem Cruzeiro do Sul, não lembro o código. CSED. Eu adoro educação. Né? Eu acompanho muito de perto os estudos da minha filha. Ela faz o colégio regular, né? Ela está no 3º ano, ela faz inglês, faz dança. Participou de uma competição que é a Copa Touring na escola. O meu filho logo menos termina a faculdade de Direito, foi estagiário do Ministério Público por mais de 2 anos. Eu sou um apaixonado por educação, né? As pessoas no mercado se identificam como eu sou milionário, eu sou trader, eu sou muito bom, eu sou diferente. E eu me identifico como um simples professor. É isso que eu sou. Toda vez que eu vou preencher uma ficha, né, como dizia antigamente o pessoal chamava RG de identidade, quando ia dar uma queixa na polícia falava que ia dar parte. E falava que, onde você trabalha? Eu trabalho lá na firma, né? Então, o termo firma é muito utilizado nos Estados Unidos. Então, ou no caso, quando se traduz, né, a empresa, se fala firma. Quando, digamos assim, quando fala-se, né, das empresas americanas. E eu sou apaixonado por educação. Acho que tem um potencial muito grande, assim como o varejo. Né? Então, vou colocar uma ficha lá para qualquer coisa, profissão, professor. Né? Eu sou um professor, no meu íntimo, na alma, um professor. Então nós temos aqui o padrão Estrela da Manhã, Cruzeiro do Sul, muito interessante. E a Edu, querido Renato, que faz parte de uma das nossas carteiras, eu acho que você fez bem em comprar nessa região, porque pegou o ativo numa fase absolutamente embrionária. Marcel Fernando Bonassi, cara professora, ainda sobre Cogna. Pode me falar como o professor interpreta o volume? Claro! Esse quadro eu gosto aqui, pergunte ao Vampeta, é muito bom. Papel caindo forte, como é Cogna o volume pequeno? Pode significar o fim da baixa, as investidas diminuindo? Sim, matou a charada. Precisa esperar o volume maior? Não necessariamente. Você pode se animar com o volume maior quando se começar a subir com o volume, porque mostra uma mudança de direção, os players entendendo esse movimento como oportunidade. Que demonstraria a entrada de novos compradores. Eu acredito que fluxo, como está acontecendo hoje. É necessário indicador combinado? Não. Para confirmar a compra, o volume maior, mas um cano de reversão? Na verdade, aí eu vou te explicar aqui. Pergunta excepcional. Obrigado e parabéns. E eu agradeço desde já Marcel, Renato e João, que tornam o nosso programa ainda melhor. Então deixa eu responder a primeira com muita atenção e carinho. Cogna. Queda com redução de volume. Hoje está subindo sem volume, mas por que a gente não... Por que eu diria o seguinte, não se aplica? Porque hoje as bolsas americanas estão fechadas, e aí que está o pulo do gato. É onde muitas vezes os vendidos ficam dormindo e a hora que vê o ativo já subiu 10% em poucos dias. Então assim, se tiver volume a partir de segunda, provavelmente ela já vai estar lá em 2,50. Ela está rompendo um eixo de um pequeno W a 2,35, que projeta 2,45, que é um eixo de um W maior que projeta 3,40, 3,50. Então assim, nós temos o sinal, tem o fora da banda dentro da banda, tem o fato de estar rompendo a média de 5, de estar longe da média de 21. Então tá aí o pulo do gato, ok? Aí o nosso querido amigo diz o seguinte, tenho a liberdade de perguntar, total, sobre uma operação pública realizada no canal exatamente, em agosto de... E sem titubear tem R$1 milhão no papel. Creio que a sua operação já está vencedora, perfeito.
O nosso médio está em torno de R$ 27,00. Eu expliquei por quê. A gente descontou todos os dividendos e juros sobre capital. Se eu não me engano, meu preço médio é R$ 27,11. Eu precisaria confirmar por aqui. Só que tem aluno que tem preço menor, né? Tem aluno que tem preço médio até R$ 26,50, R$ 26,40. Porque foram operações a mercado e tal. Ela está vencedora assim, mais os dividendos. Perfeito. Sua alavancagem deve estar dando 25%. Na verdade, eu não estou mais alavancado. Eu comprei o ativo a termo inicialmente, depois foi entrando uma grana aí de um negócio que eu... Na verdade, foi um imóvel de leilão, aí os inquilinos diziam para mim que iam sair numa data, numa outra teve um processo, eles perderam. Aí eu tive uma entrada de um negócio que eu vendi, de um automóvel que eu vendi, aí eu fui recomprando a posição e aí eu tornei essa posição a posição à vista. Se não estou enganado, é isso? Vamos fazer a conta. O professor pensou em sair da operação algumas vezes. O que eu pensei, Marcel, foi o seguinte, daí eu vou explicar detalhadamente também. O que eu pensei eu tenho em Gerdau, mas aí depois eu expliquei na semana do trader, expliquei durante a imersão, a semana da imersão. Explicando detalhadamente, né, sempre sendo extremamente coerente, transparente com os alunos, aqui a gente não tem duas conversas, né, como diz no Nordeste. Eu tenho triplo, eu tenho ações que eu tenho mais do que a média, mas a média que eu tenho ativo é 300, 330, 350 mil. Tem ação que eu tenho menos, tipo o Bradesco que eu tenho menos, e tem ação que eu tenho 400 e pouco, 500 mil, mesmo porque algumas subiram, outras caíram, né? Então se eu falar que eu tenho a mesma média em todos os ativos, é fantasia. Então, só que em Gerdau eu tenho o triplo da média dos outros ativos. Aí eu pensei em sair de 2/3 e ficar com 1/3. Só que aí eu falei, poxa, eu tenho essa quantidade, mas os alunos têm em Gerdau mais ou menos o que eles têm nos outros ativos. Então é algo irreal. Se eu prego a ideia de uma situação real, fidedigna, uma experiência verdadeira, aí eu falo, tipo o Papai Noel, né? Eu tô vendendo 2/3, o aluno olha para mim e fala, porra, mas eu tenho a mesma quantidade na ação, então não se aplica, aí geraria uma confusão. Eu falei, eu vou manter, né? Então fazendo as contas, essa que é a história do ativo. O meu médio, eu tenho 99% de certeza que é 27,11, então fazendo 29,86 por 27,11, a gente vai chegar a 10,14 de lucro, né? Pelo sufoco que a gente passou, todo mundo sabe, porra, tá bom. Mas dá a impressão que vai além. Tá rompendo um pivô, né? E eu acho que vai além. Agora, se eu for realizar lucro, reduzir... Eu não vou reduzir. Quando eu realizar lucro, eu vou realizar de uma vez. E é uma ação muito forte, né? Minha exposição especialmente a ossos longos, Estados Unidos e Canadá. Diferente da Goal, que quando ela tende, né, a seguir mais ou menos os passos da Gerdau, mas você tem uma exposição mais direta à China. Ok? Vocês percebem como é bom, né, essa interação? A gente vai evoluindo, vai esclarecendo. Neste caso, tendo em vista, como o professor falou, o papel não desenvolveu exatamente como esperado. Seu alvo era 40 a 45, sim. Mas, por outro lado, já está no ganho e fatores fundamentais podem mudar. Aí que está a questão. A exposição dela é mais Estados Unidos e Canadá. Tanto que se você pegar um ativo, por exemplo... Olha como é fantástico, né, a gente trocar ideias. Maravilhoso. Tem professor que não gosta, né? O aluno faz a pergunta, fica irritado e não sei o que. Eu gosto da interação porque isso faz a gente refletir, avaliar. Por exemplo, você vê Siderúrgica Nacional, isso daqui é reflexo da China. Você fala, mas você acabou de falar da Goal, mas ela tá ligada a Gerdau, né? Então é uma exposição mais inteligente à China. Agora, se a gente tem uma reabertura chinesa, a CSN explode. Mas essa reabertura vai e volta, vem e vai. Aí você pega, por exemplo, uma ação como Usiminas. Já é uma situação mista, o mercado interno pesa muito, então ela está ali parada. Então a Gerdau foi um acerto que nós tivemos. Por outro lado, a gente preferiu fazer uma exposição à China via Semin. E ela tá, digamos assim, o papel tá mais espertinho, né, como se diz aí, no interior, né, teste do topo anterior. Não gosto de repetir palavra, mas um teste aqui, né, de uma estrutura que foi respeitada e ela deve seguir em alta. Eu acho que nós estamos bem posicionados no setor
de metais. Por outro lado, já está no ganho, tal. É, o papel está formando topo duplo, não, está rompendo o pivô, não seria o caso de sair até para ter mais capital? Não. Por enquanto mantemos. Mas tua pergunta é muito inteligente, pertinente, maravilhosa, como sempre. E tem uma outra, né? Nós temos... Eu não sei em que carteira que ela está. A gente fez algumas trocas na semana do trader. Ó, nós temos essa belezinha aqui em carteira que é ligada a metais também, né? Porra, essa daqui nós acertamos na veia. A gente fez algumas modificações na semana do trader. Essa aqui eu tô pensando já em sair. A gente entrou em leve na semana do trader, acertamos. Diz que não dá para acertar o olho da mosca, né? Leve 3, praticamente a gente acertou o olho da mosca. A exposição também indireta a metais. Ela está fazendo agora um mastro bandeira. Ok? Maravilha. Então, assim eu atendo meus queridos alunos e vamos em frente. Firmes na luta. Então vamos lá. Eu penso, se a Gerdau realmente subir forte, eu penso em pegar a grana da Gerdau e não devo alocar em nada, pessoal. Provavelmente eu vou pegar o dinheiro todo da Gerdau, o principal mais o lucro, eu vou deixar numa conta. Eu vou abrir uma conta. Eu não vou. Diz que não pode, né? O educador financeiro não pode dizer que ele tem uma conta poupança. Que bobagem. Né? Eu abri uma conta poupança no Santander, comecei a mandar uma grana para lá e você consegue fazer tudo. Você faz Pix, transferência, gera pagamento via Pix, uma conta completa. O Santander acertou muito bem nisso aí. E eu pretendo deixar essa conta, pegar essa grana. Ela está vinculada à conta de uma das corretoras, eu posso pegar o dinheiro da corretora e mandar para lá. Se Gerdau subir, sei lá, R$35 por ali, eu acho que eu vou vender e vou deixar essa grana separada para imóveis de leilão em 2023. Ok? É um plano que eu tenho, vamos ver. Eu pego a grana toda em Gerdau, principal mais lucro, e eu vou alocar essa grana em imóveis de leilão. Vamos ver se vai dar certo. É uma ideia que passa pela minha cabeça nesse momento. Porque como sempre, né, quando chega a meados de novembro, reta final de novembro, por aí, eu começo a planejar o ano posterior, né? Então essa época aqui, entre dia 15 e 20, eu já começo a fazer os planos para o ano seguinte. Então essa operação de Gerdau, eu acho que eu vou pegar a grana, deixar para imóveis de leilão. Nessa continha do Santander, nossa, professor, mas você tem uma conta poupança, qual o problema? Né? O brasileiro é um guerreiro, né? Geralmente ele não consegue pagar nem as contas. Quando ele tem um excedente que ele consegue guardar alguma coisa, ele é um herói. Tanto funcionários públicos, privados, empresários. Né? Não que eu seja um investidor de poupança, mas eu vou deixar uma grana lá, né? Não paga IOF, não paga nada, livre de imposto de renda. E eu uso esse dinheiro, como é uma conta que tem toda a flexibilidade de uma conta corrente, eu uso para fazer os arremates e tal. Esse é o meu plano, vamos ver se vai dar certo. B3, SA3 rompendo o pivô, a 12,42, situação amplamente favorável à compra. Muitas vezes esses influencers ensinam coisas que eles nem fazem, essa que é a questão. Não, o dinheiro na poupança. É claro, pô, eu tenho dinheiro em imóvel, eu tenho dinheiro na bolsa, mas por que eu não posso ter uma conta poupança e usar para arrematar imóvel? É uma grande bobagem, eles falam um monte de groselha, vivem no mundo da lua. Então, acionamento de pivô no rompimento aqui de 34,91. É a mesma coisa, pessoal. Por exemplo, você vê o Neymar jogando, o De Bruyne, Cristiano Ronaldo. Parece fácil, né? Vai fazer. Né? Você fala, não, você tem que pegar a bola, passar o pé por cima da bola, chutar a bola de 3 dedos. Quando você for cabecear, você tem que abrir os olhos, você tem que saltar no tempo certo. Agora, é o que eles fazem, né? Agora, vai fazer, né? É diferente, tenta fazer esse tipo de coisa. É a mesma coisa aqui na Top Traders, né? Eles têm a teoria, a gente tem a prática, o mundo real.
Essa que é a diferença. Esses camaradas falam pra você não comprar imóvel, pra você morar de aluguel, daí a pessoa acaba gastando. É só bobagem que se ouve por aí, na maior parte das vezes, né? O cara que fala que é um super trader, é o mestre com 150 mil seguidores, ele opera com quantos contratos? Um mini contrato. Opera com 500. Ele opera com um mini contrato de dólar, eu opero com 110. Né? Então, assim, quando você conta uma história, uma falácia, por razão comercial, que geralmente é levar o aluno a abrir uma conta para quebrarem ele na corretagem em mesa, é mole. Agora, a vida real de um trader profissional que vive praticamente a experiência de um banco como pessoa física é diferente. Né? Por isso que esses caras não gostam de mim, porque eu sou contra o sistema. Então, provavelmente, Bradesco romperá 16,02. Nós temos o ativo. Né? Eu comprei, acho que foram 5 mil ações, se eu não me engano. Eu não me lembro quantas, eu tenho anotado aqui. Foi na semana da imersão. Interessante, Itaúsa. Raras as vezes a Itaúsa está com um gráfico favorável, agora ela está. Rompendo inclusive um ombro, cabeça a ombro, uma barra elefante de ignição. Aí temos YouTube, a mesma história. Inclusive YouTube tem o movimento é curtinho, mas é uma estrela da manhã, uma Morning Star. Aí eu chego aqui em Santander, que está subindo bem também. Consolidou o fundo nessa LTA e está rompendo 28,58, acionando um W. Aí chegamos em BPAC, um ativo fantástico, descontado, violentamente amassado pela venda para chegar aos 30, questão de dias, na minha opinião. E aí eu já fiz DI. E BOV está uma barra de ignição partindo aqui do padrão da alavanca. Acima da média de 21 nós teremos algo novo e provavelmente uma volta para os 120 mil pontos no início de novembro. E BOVA 11. Nós temos uma linha conecta aos fundos curtinha, né, os fundos descendentes e agora ascendentes, é um padrão simétrico, o rompimento de 107,78 ele é fantástico, joga na média de 21, que separará o joio do trigo, homens dos meninos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver quais as carteiras que eu fiz para eu não repetir. Então aí a gente entra na reta final. Então, na segunda-feira, eu fiz carteira desafios. Na terça-feira, eu fiz a carteira ouro. E ontem eu fiz a Fly USA, né? Então hoje eu vou fazer a secreta internacional. Ok? Desafios, ouro, aí amanhã eu faço ou a Pocket ou a carteira nacional, faço uma das duas. Então vou fazer a carteira internacional secreta. Primeiro ativo é Disney. Disney pós-balanço eu vejo como interessante, esse movimento está rompendo um pivô, inclusive para novas entradas. Ford nem se fala. Ford eu acredito que dá para vender. De repente Ford, se ela romper esse eixo aqui vai longe, né? Mas dá para vender Ford a 19, talvez no fechamento do gap, no mês de dezembro, começo do ano. McDonald's é uma ação que já está chegando perto de um ponto de venda, porque eu não acredito que ela vá muito além desse patamar para não deixar voltar. Né? McDonald's está num ponto interessante, tentando respeitar o topo anterior, mas a gente está perto de um ponto já de realização de lucros. Monster é o mesmo caso, só que lembra que eu falei a diferença de Monster e McDonald's? Monster tem um ombro, cabeça, ombro invertido, e eu acreditava que... Porque vejam só, aqui eu tenho resistência 99,24. Ó, aprendam essa, 99,89, 98,73, 99,81. Então esses 4, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, ó,
100 com 47, que são muito próximos, eles foram vencidos e agora eles são suportes. Então essa a gente vai manter. Sem contar que ela estourou um baita de um fundo topo. O fundo arrebentou um pivô de alta aqui 99,81. Essa a gente já tem ideia de manter. No caso de Morgan Stanley, eu gostaria de ver aqui após o cumprimento do W a 91,04 como é que ela reage. Parece desenhar um mastro bandeira no gráfico semanal, no diário também, mas ela está mais para McDonald's da gente pensar em realizar lucro do que Monster que a gente pensa em manter. Netflix, após balanço, está reagindo muito bem. Não é aquele movimento que é um estouro, aquele movimento eufórico e tal, mas é um movimento interessante, Netflix, né? Eu acho que ela vai subir gradualmente e tal, mas se ela der um splint aqui a gente vai realizar lucro. E a decepção do nosso portfólio, ela é PagSeguro, né? Mas deu sinal de fundo. Ontem ela chegou a cair bem mais que isso, né? 19%, 20%, veio numa região de fundo. Para quem está de fora acho que é compra, mas ela fica no nosso radar. E Roblox, fase embrionária, para quem entra agora, tem muito potencial, rompimento falso de 30,68, o martelo acionado no rompimento 31,48, isso daqui acho que vai embora. Então é isso, queridos, está entregue. Um grande abraço a todos, saúde e paz. Seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Um bom jogo a todos.